A torta de maçã embaçou a janela do carro alugado enquanto eu chegava aos Scottsdale Golf Club. Sou Kayla Moss, tenho 30 anos, e acabará de pousar vindo de Chicago para preparar o jantar do Dia dos Pais. Saí com a torta atravessando o pátio, e meu irmão levantou os olhos da churrasqueira. Este ano, é só família imediata, anunciou, a voz se espalhando sobre o chiado do carvão. Minha mãe pegou o bife que estava no meu prato, raspou direto na tigela do labrador e disse: "Ninguém está esperando por você." O cachorro avançou. Coloquei a torta no chão, me virei e voltei para o carro. E naquela noite, congelei todas as transferências. Se você já teve a própria família entregar seu lugar à mesa para o cachorro, inscreva-se e conte seu estado nos comentários. Eu leio cada um deles. O cascalho estalava sob meus pneus enquanto eu dava ré. O som rangia como dentes em osso, cada estalo me afastando mais da casa que eu nunca chamaria de lar novamente. Os faróis varreram a rua vazia e depois diminuíram quando virei na estrada de acesso ao aeroporto. 20 minutos depois, a placa do motel brilhava à frente. Vagas em rosa vibrante, o AY piscando como um alerta. Estacionei na vaga 12, desliguei o motor e fiquei ali, no silêncio repentino. O relógio do painel marcava 23h47. Meu telefone vibrou uma vez, número desconhecido. Ignorei. Outra vibração, depois uma terceira. Peguei a mochila no banco do passageiro, bati a porta e entrei. O atendente mal levantou os olhos. "Single, em dinheiro", disse, deslizando notas de 320 pelo balcão. Ele me entregou a chave do quarto sem uma palavra. Quarto 108, térreo, no canto do fundo. Perfeito. Dentro, o ar cheirava a água sanitária e fumaça antiga. Joguei a bolsa, tranquei a porta, coloquei a corrente e ainda calei a maçaneta com uma cadeira, só para garantir. Só então me sentei na beira da cama e peguei o telefone. O ícone do aplicativo bancário me encarava como uma acusação. Toquei nele. As transações do cartão conjunto carregaram em ordem inversa. No topo, $1.200. Renovação anual da Associação do Pine Ridge Golf Club. O nome de Tanner nas observações. Em seguida, $800. Venotech Elite, caixa com 18 Bordeaux. As iniciais de Ruth, e depois $600. Pacote de 12 cortes de rebate direto da Prime Meats. A plaquinha de identificação do Bomer escaneada como prova de entrega. Tudo cobrado hoje. Tudo no cartão que eu havia deixado na gaveta da cozinha. Meu polegar pairou sobre o botão de congelar. Ainda não. Eu precisava ver o estrago completo primeiro. Rolei mais para baixo. $320 de Uber para o clube de campo. $180 de lavanderia para tirar pelos de cachorro do Cachemira. $95 em brinquedos mastigáveis da Pet Shop em forma de cartão de crédito. Cada linha, um lembrete de quem pagava pela versão deles de família. O telefone tocou de novo. Desta vez, no identificador de chamadas, Rufus. Atendi na segunda chamada. Kayla. A voz dele quebrou como folhas secas. "Onde você está?" "Motel na 94, disse, perto do aeroporto." Uma longa pausa, depois mais suave. "Eles nem perceberam que você saiu." Fechei os olhos. "Claro." "Ainda estão comendo", continuou. Dan cortou a torta. Ruth deu os restos do prato direto para o Bomer. "Tanner está no telefone, rindo de alguma ligação de investidor amanhã. Nenhum deles olhou para cima quando a porta se fechou atrás de você." Engoli o nó na garganta. "Bom. Você está bem?" "Não." A palavra saiu firme. "Mas estarei." Silêncio novamente. Eu podia ouvir a televisão ao fundo, algum velho faroeste em volume baixo. "Vi as cobranças", disse finalmente. "No meu extrato também." A encomenda da carne passou pela conta da família. "Eu sei." "Desculpa, garota. Eu devia ter parado." Interrompi-o com delicadeza. "Você me avisou." "Eu não ouvi." Ele suspirou. "E agora?" "Agora eu termino o que comecei." Fitei a tela, as 3 transações brilhando intensamente.
Congele tudo. Retire o que é meu. Deixe que eles descubram como pagar pelo próprio eBay. Rufus soltou uma risada rouca. Essa é minha garota. Ligo amanhã, disse. Porta aberta se precisar. A linha caiu. Coloquei o telefone com a tela para baixo. O ar-condicionado do quarto ligou com um estalo, soprando ar gelado sobre meus nós dos dedos. Lá fora, um caminhão pesado rugiu na rodovia, doplerizando enquanto desaparecia na noite. Abri o aplicativo novamente, o dedo firme agora, e comecei a definir as restrições, conta por conta. Ainda olhando para as cobranças, Kayla discou para Reagan. Reagan atendeu na primeira chamada. A tela do FaceTime piscou, revelando o rosto da melhor amiga, enquadrado por um coque bagunçado e pelo brilho do laptop em um prédio no centro da cidade. Os olhos de Reagan se estreitaram imediatamente. Você está acabada. O que eles fizeram agora? Kayla exalou, a voz plana. O fundo de investimento da startup do Tanner. 150 mil. Está vinculado a 3 contas conjuntas às quais ainda tenho acesso. Preciso que desapareça hoje à noite. Reagan não piscou. Compartilhe a tela agora. Kayla apertou o botão, e o painel bancário apareceu entre elas como evidência em tribunal. Reagan se inclinou, analisando os saldos. Primeiro, a conta operacional, 92 mil. Em segundo lugar, a reserva, 41. Terceiro, a linha de crédito, adiantamento em dinheiro disponível de 17. Congelamos as 3, depois retiramos a alocação da startup antes que eles acordem. Os dedos dela voavam pelo próprio teclado. Estou entrando no portal administrativo que você me passou ano passado. Ainda tem as credenciais? Kayla acenou. Bom. 2 fatores no seu celular. Autentique-me. Um código apareceu. Kayla digitou. Congelando a conta operacional, Reagan narrava, calma como uma cirurgiã. Uma faixa vermelha piscou, restrita. Reserva. Mesmo resultado. Linha de crédito bloqueada. Concluído. Eles não podem tocar um centavo sem sua aprovação. O pulso de Kayla finalmente desacelerou pela primeira vez em horas. Agora, o saque. Reagan abriu um modelo de transferência. Número de roteamento para sua conta pessoal. Kayla recitou de memória. Valor, exato 150 mil. Memorando, devolução de alocação não autorizada. Tanner Ventures LLC. Isso é a prova de falhas. Ela clicou em enviar. A tela mostrou a pendente. Programado para 6h10 EST. Vai ser concluído antes de qualquer banco abrir. Quando Tanner perceber, o dinheiro já estará na sua conta em cofre, intocável. Kayla observou a confirmação girando na tela. E a tabela de capital? Reagan sorriu, sombrio e satisfeito. Já cuidei disso. Copiei você no e-mail que acabei de enviar para o investidor principal dele. Assunto: colapso iminente da tabela de capital. Anexei o histórico de transações mostrando seu nome em cada conta. Informei que Tanner estava desviando despesas pessoais pela startup. Eles vão retirar o termo de compromisso até amanhã de manhã. Uma nova notificação deslizou na tela de Kayla. Assunto: encerramento urgente da série arremetente, Vestrid de capital. Corpo: efetivo imediatamente. Todo compromisso suspenso. Revisão forense do uso dos fundos pendente. Reagan recostou-se, braços cruzados. Ele acabou. Sem pista de decolagem, sem credibilidade, sem rede de segurança. Você acabou de queimar a ponte em que ele estava em pé. Kayla encarou as contas congeladas, a confirmação da transferência e o recuo dos investidores. Pela primeira vez, o peso no peito dela mudou. Não ficou mais leve, mas diferente. Controlado. Reagan disse baixinho. Obrigada. Não me agradeça. Agradeça ao rastro de papel que você manteve. Agora apague esta chamada do seu histórico. Use o Wi-Fi do motel. Depois mude para os dados móveis. Vou apagar do meu lado. A tela ficou preta. Kayla fechou o aplicativo.
O quarto estava silencioso, exceto pelo zumbido da mini-geladeira. Lá fora, um avião rugiu no céu, destino desconhecido. O cartão-chave apitou às 5h47. Os olhos de Kayla se abriram com o bip mecânico. A trava da porta sendo acionada por dentro. Ela não tinha pedido serviço de quarto. Batidas fortes seguiram 3 toques secos, depois um soco. Kayla abriu a porta. A voz de Tanner, grossa de sono e raiva, veio do outro lado. Ela se levantou da cama, pés descalços no piso frio, e espiou pelo olho mágico. Ruth estava ao lado dele, vestindo a mesma blusa de ontem, cabelo preso, segurando a bolsa como se fosse uma arma. Tanner agitava um recibo amassado a poucos centímetros da lente. Kayla abriu a porta só 2 dedos, a corrente ainda presa. O quê? Tanner empurrou o papel para frente. $140 de gasolina. Meu tanque estava vazio. Você congelou o cartão no meio da bomba. Ruth passou pelo ombro dele. Você tem 30 anos. Sem filhos, o dinheiro é para a família. As palavras caíram como um tapa. Dirigimos a noite toda para te encontrar. O Buomer está no carro com fome. A mão de Kayla se apertou na porta. Seu cachorro comeu melhor que eu ontem. Tanner sacudiu a corrente. Destrave isso. Vamos conversar cara a cara. Não. Ela recuou, pegou o telefone no criado mudo e discou 0. A recepção atendeu instantaneamente. Quarto 108. 2 pessoas me assediando na porta. Removam-nas. Os olhos de Ruth se arregalaram. Você não faria. A voz do recepcionista chiou. Segurança a caminho, senhora. Tanner chutou a base da porta. Isso é sequestro do nosso dinheiro. Kayla segurou o telefone firme. É prevenção contra furto. Passos ecoaram pelo corredor. Botas pesadas, chiado de rádio. 2 seguranças uniformizados surgiram atrás de Ruth e Tanner. O mais alto falou primeiro. Senhor, senhora, vocês precisam deixar a propriedade agora. Ruth se virou. Ela está mantendo nossos fundos reféns. O guarda não se abalou. Isso é um assunto civil. Isso é invasão. Saia. Tanner amassou o recibo no punho. Você vai se arrepender. Caleb encontrou o olhar dele pelo vão. Já me arrependi por anos. O guarda mais baixo segurou o cotovelo de Tanner. Ruth resistiu, balançando a bolsa, até que o primeiro guarda bloqueou seu caminho. O último aviso. Eles recuaram. Tanner resmungando ameaças, Ruth sibilando sobre advogados. A porta da escada bateu atrás deles. Kayla voltou a prender a corrente, encostou-se na madeira e exalou. O quarto cheirava a café velho e desafio. A segurança bateu uma vez, suavemente. Tudo certo, senhorita. Ela abriu a porta completamente desta vez. Obrigada. O guarda mais alto assentiu. Acontece mais do que você imagina. Check-out às 11 horas. Ela fechou a porta, deslizou o ferrolho, e voltou para a cama. As molas do colchão gemeram quando ela se sentou. A tela do telefone acendeu com uma nova notificação. Transação recusada 140 liso Shell Station. Ela deslizou para longe. Lá fora, um motor rugiu, pneus levantando cascalho, depois sumiu em direção à rodovia. Rufus enviou um pendrive pelo correio. Chegou 3 dias depois, dentro de um envelope branco simples, sem remetente, com selo da casa da família. Kayla o abriu na mesa da cozinha, o drive preto deslizando como se fosse contrabando. Ela o conectou ao laptop. Uma única pasta, Kayla MP3. Ela clicou em reproduzir. A voz de Rufus preencheu o quarto, rouca mas firme, gravada em sua velha poltrona junto à janela. Garota, se você está ouvindo isso, fez o que precisava ser feito. Eu tenho escutado. Aqui está o que eles estão dizendo agora. Uma pausa. Estalo de estática. Então a voz de Dan, baixa e arrogante, capturada no meio de uma conversa na sala. Tranquilo sem as regras dela. Chega de planilhas. Chega de orçamentos.
Passa o controle. Risos seguidos do tilintar do gelo nos copos. A gravação mudou. O tom de Ruth se tornou afiado. Telefone pressionado na bochecha, andando pelo corredor. Ela vai financiar amanhã. Sempre faz isso. Aquele cheque da startup estourou, Kayla. Vou transferir em dobro. 30 anos. 100 filhos. Ela nos deve estabilidade. O salto dela clicava contra o piso de madeira, sumindo, depois voltando. Buomer precisa dessa cama nova de qualquer jeito. Cliques. Próxima gravação. Tanner na garagem, voz ecoando nas paredes de concreto, andando de um lado para o outro com o telefone no viva voz. Série é cancelada. Investidores desistiram depois daquele e-mail. A tabela de capital agora é uma piada. 50 mil no caixa e ela puxa o tapete. Vou chamar um advogado. Congele os ativos dela em vez disso. Ferramentas tilintando enquanto ele batia uma gaveta. Família primeiro, certo? O silêncio se estendeu por 10 segundos. Rufus voltou, respirando com dificuldade. Isso é o último. Gravei ontem à noite, depois que eles acharam que eu estava dormindo. Uma tosse ecoou pelos alto-falantes. Dan colado na TV, Ruth planejando seu retorno. Tanner tramando vingança. Nenhum deles percebe o que vem. Kayla se inclinou. Reflexo da tela nos olhos. Rufus continuou. Eu acompanhei esse circo por 30 anos. Você é a consertadora. Sempre foi. Mas consertadores se esgotam. O tecido rangeu quando ele se mexeu na cadeira. Lembra do verão em que você tinha 12 anos? Te ensinei damas na varanda. Você prestou atenção quando eu disse, proteja suas peças. Nunca esqueci. O áudio aqueceu levemente. Eles vão ligar, implorar, ameaçar. Não atenda. Você construiu seu próprio tabuleiro agora. Um leve sorriso na voz dele. Orgulhoso de você, garota. Pausa final. Mais uma coisa. Chaves do correio debaixo do capacho. Passe quando estiver pronta. A porta é sua. Fim do arquivo. Kayla ejetou o drive, guardando-o no bolso. O envelope estava sobre a mesa, o rótulo de endereço descascando na borda. Ela se levantou, serviu café preto, sem açúcar, e olhou pela janela para a rua vazia. 2 quarteirões adiante, um caminhão de correio passou, rotineiro como sempre. O telefone permaneceu silencioso. Sem mensagens, sem chamadas. O silêncio parecia conquistado. Ela voltou ao laptop, copiou o arquivo para uma pasta segura e depois deletou o original do drive. Backup concluído. As palavras de Rufus giravam em sua mente, não como eco, mas como âncora. Lá fora, o vento aumentou, balançando as persianas. Kayla se sentou novamente, o polegar contornando a borda do drive. A facilidade de Dan. A presunção de Ruth. A fúria de Tanner. Cada voz, um fio que ela cortou com precisão. A última frase de Rufus se repetia silenciosa, Kayla é a única que realmente ouviu. Ela assentiu para o quarto vazio. Pela primeira vez em anos, as palavras soaram verdadeiras. Zelpin. Ruth, 1h03. A notificação brilhou no telefone de Kayla, cortando a escuridão do apartamento. Envie a Ruth o valor solicitado, $2.600. Memorando, extensão de emergência do motel. O cano estourou. Buomer estressado. Kayla se sentou na cama, polegar pairando sobre a tela. Tocou nos detalhes. Foto anexada do porão alagado, água na altura do tornozelo ao redor de caixas empilhadas. Carimbo de horário, 0h47. Ela abriu suas mensagens. Uma sequência de Ruth. Desesperada. Tanner disse, encanador amanhã. Água por toda parte. O motel não segura o quarto depois do meio-dia sem pagamento. Envie agora. Outro texto segundos depois. Família ajuda família. Kayla rolou a conversa para cima. Mais cedo naquela noite, Tanner tinha postado nas redes sociais uma selfie em um bar.
Legenda: negócios suspensos, drinks por minha conta. Local marcado: lounge no centro, 2 horas antes do estouro. Ela abriu o aplicativo bancário, navegou para o histórico de Zelle. Última saída: 0 desde o congelamento. Solicitações de entrada: apenas essa. A foto do cano, ampliada, mostrava água limpa, sem detritos, sem rachadura visível na tubulação. Uma mangueira de jardim enrolada perto, válvula aberta. Kayla exalou sharply. Iniciou uma nova transferência. Valor: $50. Destinatário: Ruth. Campo de memorando: custo do Ribei Bomer 8. Ela clicou em enviar. Confirmação piscou: entregue. O telefone dela explodiu imediatamente. Ruth ligando. Kayla recusou. Ícone de caixa postal apareceu. Ela não ouviu. Uma enxurrada de mensagens. $50. Você está falando sério? Isso é cruel. Outro: Tanner chamando o banco aberto. Kayla silenciou o grupo. Colocou o telefone com a tela para baixo. A tela acendeu novamente, transação recusada. Reversão da solicitação: Ruth tentando cancelar os $50 e enviar $2.600. O banco bloqueou. Limite do remetente excedido nas contas congeladas. Ela se levantou, caminhou até a cozinha, encheu um copo de água da torneira, bebeu metade e deixou o copo na pia. O apartamento zumbia com o barulho da geladeira, constante e indiferente. Uma última mensagem escapou antes do bloqueio total. Você vai pagar por isso. Tanner. Kayla deletou a conversa, limpou a tela e desligou o celular. Voltou para a cama, puxou o cobertor e encarou o teto até o brilho do poste de rua desaparecer. A manhã chegou cinza. Ela acordou em silêncio. Sem notificações, sem chamadas. Os $50 estavam confirmados na conta de Ruth, memorando inalterável. Ela preparou café, abriu o laptop e conferiu os saldos. Tudo seguro. A cobrança do motel iria estourar no check-out. O encanador de Tanner amanhã significava mais um dia de água. Mais uma desculpa. Kayla fechou o laptop. $50 compraram uma lição, não um quarto. E-mail de monitoramento de crédito ao amanhecer. Assunto: alerta de consulta não autorizada. Kayla abriu. Olhos embaçados, café intocado. Nova solicitação de conta aprovada ontem. Cartão no nome de Tanner, mas o CPF era dela. Limite $10.000. Transações registradas durante a noite. $5.200 no Riverwind Cassino. Fichas resgatadas às 2h14. $4.600 na Tech Heaven. 3 laptops, 2 drones, um console de videogame. Endereço de entrega: a antiga casa da família. Ela encaminhou o e-mail para Reagan com uma única linha: ele está escalando. Reagan respondeu em 30 segundos. Já estou cuidando. Contestação registrada com o emissor. Relatório policial em seguida. Me encontre na delegacia do centro às 9h. Kayla se vestiu rapidamente, jeans, blazer, sem joias. Imprimiu o relatório de monitoramento, os registros de transações e sua identidade. A viagem até a delegacia levou 12 minutos. Reagan esperava do lado de fora, pasta na mão. Lá dentro, o detetive coletou os depoimentos. Reagan explicou a linha do tempo: contas congeladas, fundos da startup devolvidos, rejeição do Zelle. Roubo de identidade como retaliação. Ela disse que ele usou os dados congelados dela para abrir isso. O policial assentiu e digitou. Relatório de fraude registrado. Número do caso emitido. Ele deslizou um formulário: pedido de ordem de restrição, setor civil, sala 204. Kayla preencheu com caneta preta. Motivos: assédio financeiro, uso indevido de identidade. Ameaça crível de dano futuro. Ela assinou, data carimbada. Ordem temporária concedida na hora, a ser cumprida em 48 horas. Reagan escaneou o documento. Ele não pode se aproximar a menos de 150 metros. Sem contato.
Nenhuma nova conta em seu nome. Kayla guardou sua cópia no bolso. Bancos reverteram as cobranças, já em andamento. O cassino reteve as fichas eletrônicos sinalizados para devolução. Tanner responsável por ambos. Eles saíram para o corredor. Luzes fluorescentes zumbiam acima. Reagan conferiu o celular dela. Emissor confirmou, conta fechada. Saldo zerado. Alerta de fraude permanente no crédito. Kayla se encostou na parede. Ele achou que isso me quebraria. Quebrou, ele disse Reagan. Bateram à porta da polícia ao meio-dia. Ordem cumprida com o relatório. Saíram juntos. O sol da manhã cortava o estacionamento com força. O celular de Kayla vibrou. Alerta do banco, reversão concluída. $9.800 creditados. Ela mostrou a tela para Reagan. A limpeza começa agora. Ele sorriu levemente, e termina com ele algemado se tentar de novo. Kayla sentiu, entrou no carro e dirigiu para casa. A ordem de restrição dobrada, guardada no porta-luvas. Folhas de outono raspavam as calçadas de Chicago. Kayla passou pela antiga casa a caminho da estação L. Um cartaz vermelho de execução hipotecária estava cravado no gramado da frente, letras grandes gritando, leilão 15 de novembro. A grama havia secado, sem corte desde o verão. Ela parou na guia. Aviso de dissolução da LLC de Tanner colado na caixa de correio, selo do estado estampado no topo. Data de efeito, 2 semanas atrás. Sem ativos, sem passivos, sem futuro. O celular dela vibrou. Confirmação de entrega de pacote de Rufus. Ela redirecionou para a agência dos Correios próxima. O atendente entregou uma pequena caixa, etiqueta com caligrafia trêmula. Dentro, a velha bandeja de alimentação de Bomer, em aço inox, marcada pelo uso de anos, com um leve anel de gordura ainda visível. Uma nota estava escondida por baixo. Ele não vai precisar mais disso. Achei que você deveria ter a última peça. Kayla passou o dedo pela borda da bandeja. O metal frio, pesado de memória. Ela colocou a nota no bolso, guardou a bandeja na bolsa e seguiu para o trem. Naquela noite, em seu novo apartamento com vista para o rio, ela abriu o diário. Caneta firme, começou a escrever. Portfólio rebalanceado. Posição 0. Ela sublinhou 2 vezes. Conta separada. Investimentos realocados. Crédito limpo. Nada em conjunto. Nenhum risco compartilhado. O cartaz de execução hipotecária piscava em sua mente. A casa, a tigela do cachorro, a empresa dissolvida. Consequências empilhadas como folhas de outono, secas e inevitáveis. O pacote de Rufus repousava no balcão, refletindo a luz do teto. Ela o ergueu mais uma vez, depois guardou em uma gaveta. Não era lixo, não era tesouro, apenas encerramento. Lá fora, o vento sacudia as janelas. Kayla fechou o diário, o deixou de lado. A família Ball não é alavanca. Ela apagou a lâmpada. A cidade zumbia lá embaixo, indiferente e viva.